Gunley, que acabou de falecer, uma história realmente intruncada, misteriosa, muita gente falando informação equivocada, a gente vai entrar nesse caso. A gente vai entrar nesse caso, gente, pra gente entender, né? Não é nosso papel ali, né, Lordela? A gente sabe que causa morte já tem sido amplamente divulgado, o pessoal vem falando. Então, é mais pra gente entender da nossa parte, né? Que é a investigação, se vai ter abertura de inquérito, se pode ter algum tipo de investigação sobre, se alguém pode ser culpabilizado, né, Lordela? Existem outras vertentes legais aí que o Lordelo vai explicar aqui pra gente hoje. É verdade. Olha, o Gabriel Gunley, ele é um rapaz jovem, carioca, que se mudou para São Paulo, e ele ganhou muita fama na internet. Por quê? Porque ele é um fisiculturista, né? Um cara jovem, campeão, ganhou várias modalidades, e através disso, o que aconteceu? Ele ganhou muita notoriedade, mas o que eu levantei, e se eu tiver errado, eu peço que o chat me corrija, que nos primeiros anos de influência digital, ele protagonizava um fisiculturismo natural. Então, durante 2, 3 anos, ele trabalhou, ele falava que tudo deveria ser feito de forma natural. Só que, há cerca de um ano, ele começa a usar esteroides anabolizantes. E ele foi honesto em dizer para as pessoas, olha, agora eu estou usando esteroides anabolizantes. E aí, ele aumentou o físico dele, continuou campeão e, de uma maneira ou de outra, ele vinha aumentando o seu Instagram e nas redes sociais ele tinha praticamente 1.700.000 esportistas, quem gosta de musculação, porque ele ensinava essa coisa de treino, essa coisa de alimentação. Um rapaz que você olha para ele e você fala, o cara é um cara saudável. E eu quero dizer uma coisa, pessoal, não é porque o cara tem esse físico que ele é saudável. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse físico mostra um físico avantajado. Uma pessoa saudável, você tem que fazer exames, você tem que fazer testes no coração, você tem que verificar se a pessoa tem saúde ou não. Não é um físico bonito, um físico trincado que vai dizer que ele é saudável. Mas aconteceu o seguinte, quinta-feira à noite, o Gabriel Gunley já estava ganhando dinheiro. Ganhando campeonato. Uma das grandes promessas do esporte, né? Ele também já tinha patrocínios. Mas é claro, ele não ganha dinheiro como a Deolane Bezerra. Tem uma vida humilde. Ele estava morando num prédio de classe média na Moca, morava sozinho, deixou a família no Rio, veio para São Paulo, porque aqui talvez esteja perto de melhores academias ou dos patrocinadores aqui tem mais. Então ele veio para São Paulo, morava sozinho lá no bairro da Moca, só que aconteceu o seguinte, ele chegou no apartamento dele quinta-feira passada à noite. Chegou e estava lá no apartamento, ele morava sozinho. Ok. Só que passa quinta, sexta-feira, sábado, o dia todo, as pessoas ligando para ele e ele não atendia o celular. A família do Rio ligando para ele não atendia o celular. E é claro, nenhuma postagem nesses dias. O que aconteceu? Isso acabou levantando uma suspeita. Onde está o Gabriel Gunley? E aí, o que aconteceu? Um amigo dele, que também é fisiculturista e morava lá pertinho na Moca, sendo cutucado por familiares, falou, dá um pulinho no apartamento, porque deve ter acontecido alguma coisa. Se ele não estiver no apartamento, você avisa a gente que nós vamos fazer um BO de desaparecimento. E o que aconteceu? Esse amigo, no sábado, foi lá, detetive Alan, foi lá, pediu permissão para subir e quando eles chegaram no apartamento, eles verificaram que as luzes estavam acesas. E de fora do apartamento, na sacada, dava para ver que a luz também estava acesa. E a luz estava acesa direto. E aí, eles verificaram que a luz estava acesa. Bateram na porta e o Gabriel não atendia. Bom, eles entenderam que poderia ter acontecido alguma coisa com o Gabriel. Esse rapaz não quis arrombar inicialmente, chamou a polícia militar. A polícia militar foi lá e, com uma suspeita que tivesse acontecido alguma coisa, a porta foi arrombada. No que a porta foi arrombada, eles abriram a porta, não havia ninguém na sala, não havia ninguém nos quartos, não havia ninguém
no banheiro. Mas, na cozinha, encontraram Gabriel caído de bruços no chão. Ele estava falecido. Primeiro detalhe, o apartamento não teve arrombamento. Segundo detalhe, não teve nenhum indícios de briga dentro do apartamento. Simplesmente, o Gabriel foi à sua cozinha, provavelmente para comer alguma coisa, caiu no chão de bruço e sozinho o detetive Alan faleceu. É aquilo que a gente fala, né? O pessoal já tem sido amplamente divulgado, o porquê, como foi para você que está acompanhando o canal e às vezes não estava por dentro, né? É legal essa explicação do Lordello para você entender mais ou menos o que aconteceu. E o que a gente quer entender, Lordello, é a partir de quando é identificado ali, foi encontrado morto. Como que funciona? Então, vamos lá. Então ele foi encontrado morto e naquele momento a polícia analisa o caso, o detetive Alan, você, investigador, investigadora que está me assistindo, como morte suspeita. Uhum. Então a polícia quer saber, espera um pouquinho, é morte natural? É morte ligada a algum tipo de crime? Só que tem um detalhe que ninguém falou. E nós vamos trazer para você essa novidade. A polícia, nesse caso, faz uma revista no apartamento. Uhum. E nessa revista foi encontrado anabolizantes. Que não causa nenhuma surpresa, né? Ok. A palavra abertamente. Espera um pouquinho. Foram encontrados anabolizantes. Eu não tive acesso à quantidade desses anabolizantes, se tinha também, eventualmente, seringas, porque tem muito fisiculturista que faz autoaplicação. Tem muita gente que faz autoaplicação de anabolizante, mas foram encontrados anabolizantes e esses anabolizantes foram levados para o delegado da Moca que está apurando. Gente, entenda uma coisa. Primeira apuração, do que morreu Gabriel Ganley. Segunda apuração, esses anabolizantes foram comprados por meio legal ou ilegal? Segunda coisa que o delegado quer saber, e é o que me parece que esses anabolizantes não foram comprados com receita médica. E aí, esses anabolizantes podem ser anabolizantes adquiridos em contrabando. E contrabando é crime. E tem mais. Se ele comprou esses anabolizantes, ele comprou de quem? E ele comprou de quem? A polícia já tem os celulares e computadores de quem? Do Gabriel Ganley. Entenda uma coisa, em caso de crime, a polícia verifica tudo que tem no local. E ali, volto a repetir, essa investigação ela se estende em relação à questão do anabolizante. Eu sei que você está me assistindo, você que faz academia, você vê as pessoas comentando anabolizante. Eu já sei que a academia tem gente que aplica anabolizante no vestiário. Tem gente que me conta que entra no vestiário, tem gente aplicando anabolizante. Só que tem um detalhe, pessoal, a coisa errada, detetive Alan, nesse país aparentemente não dá nada, até cair no inquérito policial. Sim, é isso que eu ia te perguntar. O que vai fazer agora, né? Porque a gente sabe ali a causa da morte dele, o que pode ter acontecido. O que forçaria a polícia para uma linha de investigação, onde chegaria talvez em quem prescreveu, quem foi que indicou, quem que fez o protocolo de treino dele, atrelaria algum tipo de responsabilidade, às vezes para o treinador ou para quem fazia um acompanhamento médico, porque a gente entende que esses atletas têm um acompanhamento, né? Então, o que forçaria uma investigação agora, nessa fase? Porque... Não, mas vamos lá. Um outro detalhe. Todo mundo está dizendo aí em tudo quanto é site que a causa-morte dele já está tudo resolvido. Por quê? Porque estão dizendo que no atestado médico saiu que ele morreu de cardiomiopatia, que é uma doença no coração. Mas pera um pouquinho, eu aprendi isso na polícia, eu só confio em papel. Eu não vi o atestado de óbito. E digo mais, o laudo de autópsia não saiu. Nem o delegado da Moca recebeu o laudo. Então, eu não vou ser leviano e dizer, olha, o Gabriel Ganley morreu de cardiomiopatia. Não sei. Eu não sei, eu quero ver. Então, o laudo vai dizer do que morreu. Porque no caso dele foi feita uma autópsia. E se foi feita autópsia, é porque
há indícios de crime. Tem autópsia que verifica que não tem crime, inquérito é arquivado. Mas nesse caso, como nós temos a questão dos anabolizantes no apartamento da Moca e também com o celular do Gabriel, e eu sempre digo que o celular é o maior cagueta do planeta, porque aqui está a vida do cidadão. Então, por exemplo, se ele toma anabolizante, se ele tem receita ou não, tudo no celular vai dizer. Se ele compra o anabolizante, vai mostrar no celular dele quem vendeu. E eu vou dizer mais. Se você vendeu anabolizante para o Gabriel e esse anabolizante é contrabandeado ou comprado no mercado irregular, se prepara que você vai receber a visita da Polícia Civil. E sabe o que é interessante mencionar, Lordelo? A gente viu que, às vezes, um caso de grande proporção, ele pode gerar ali uma cadeia. Esse debate do uso de anabolizantes ou não já vem sido muito discutido na internet, né? O meio maromba, assim, já tem influenciadores que são contra, influenciadores que são a favor, grandes personalidades que já deixaram de usar em grande excesso. Então, às vezes, um caso como um jovem de 22 anos desse, né, morto pelo excesso de uso de anabolizantes, provavelmente, pode despertar ali o mesmo efeito Felca ali, né, que teve da adotização, de outras coisas, e realmente pode começar a atingir essa cadeia de distribuição, né? Não, e aí eu vou responder uma pergunta do detetive Allen e falar o seguinte, mas pera um pouquinho, esse inquérito pode encaminhar para quê? Eu vou te explicar. Gente, existe o crime contra a saúde pública. Crime contra a saúde pública. E o celular e o computador que foi apreendido, o notebook do Gabriel, vai mostrar se eventualmente ele realmente usava anabolizante, da onde ele adquiria. E se no celular tiver uma pessoa prescrevendo que não é médico? É crime? Crime contra a saúde pública. Digo mais, o detetive Ala, médico nunca vai prescrever anabolizante para um rapaz saudável. O anabolizante, para quem não sabe, é um medicamento usado para pessoas que estão com problema, pessoas muito magras, pessoas que estão precisando recuperar peso. Não é o caso dele. Então, entenda uma coisa. A morte do Gabriel vai trazer uma série de consequências. E digo mais, 2 crimes. Ou mais crimes. Crime contra a saúde pública. E eu vou falar alguma coisa agora que vai espantar. Tráfico de drogas. Pode chegar nisso. Entenda uma coisa, pessoal. Existe uma lista na Anvisa, que é a lista dos produtos entorpecentes que não podem ser vendidos. Tem lá cocaína, tem lá outras drogas, maconha, tem uma série. Mas existem também drogas médicas que não podem ser vendidas. Por exemplo, como o fentanil, que é uma droga muito usada nos Estados Unidos, onde matou o ano passado 75 mil americanos de overdose, e que, se alguém for pego com fentanil, e fentanil, para quem não sabe, é uma droga usada na medicina. Ou seja, se ele tiver utilizando alguma droga que está na lista que aponta como substância entorpecente, que não poderia ser usada e vendida, quem acabou comercializando ou dando responde por tráfico de drogas. Ou seja, o caso não é simples. O caso não é assim. E volto a repetir, não tem laudo de autópsia ainda, não chegou na mão do delegado. Por isso que, para mim, dizem que ele tem cardiomiopatia, mas até ele morrer, ele não tinha doença nenhuma. Um rapaz de 22 anos. A família não sabia disso. Tá todo mundo dizendo que ele tinha cardiomiopatia, mas eu não vi nenhum documento oficial que diga isso. E mesmo que se comprove isso, a parte da investigação pode ir pela vertente que a vamos gente dizer, citou aqui, né? Boa colocação, vamos dizer que ele usou anabolizante e que o anabolizante afetou no coração e dizem que afeta realmente, ok? E dizem que afeta realmente. E aí o que pode acontecer? O que pode acontecer, e volto a repetir, se estende essa investigação para as pessoas que de alguma maneira venderam substâncias que não poderiam ser vendidas. Pode ser. É um debate que eu acho que vai engatar aí em Lordelo. A gente vê
a área fitness cada vez mais ganhando espaço, o pessoal buscando o corpo ideal, né? Ou pelo menos esse novo parâmetro de físico. Então, muita gente pode cair nessa. Vamos ver o que vai sair disso. Eu queria aproveitar que a gente está com 780 pessoas aqui ainda com a gente. Gente, obrigado. Deixe seu like, ajuda aqui a gente tá abordando aqui temas importantes. E eu queria falar do nosso patrocinador aqui, né? Um dos nossos patrocinadores, Lordelo, a CoSecurity. Olha, é verdade. Você está vendo aqui, ó, esse totem que todo mundo conhece, esse totem azul, que tem essa luzinha azul em cima. Para você que não sabe, os totem da CoSecurity, você vai encontrar em diversas regiões, não só de São Paulo, mas do país. É o totem azul com 3 câmeras. Gente, só para você ter uma noção, num preço realmente muito acessível, e as pessoas colocam isso em residência, condomínios, empresas. Por quê? Porque é uma rede de câmeras da CoSecurity, são mais de 12 mil câmeras. E essas câmeras atreladas num efeito rede têm ajudado a polícia a colocar ladrões na cadeia. E o princípio é muito simples. Vamos supor que você tem uma câmera ou 2 câmeras na frente da sua loja, da sua casa, do seu condomínio. Mas essas câmeras não são compartilhadas. E a gente sabe que o crime, ele acontece num determinado ponto, mas naquele ponto você precisa de mais informações. E quando você tem a CoSecurity, uma rede de mais de 12 mil câmeras, essas câmeras entrelaçando imagens de pessoas e também imagens de veículos, tem sido uma ferramenta muito importante para o esclarecimento e prisões de criminoso, além do efeito inibidor, é o que eu chamo no meu primeiro livro, no Como Conviver com a Violência, do efeito espantalho. É claro que um totem, ele não vai te livrar 100% de um crime, mas o criminoso, quando reconhece o totem azul, que é o totem da CoSecurity, e as câmeras da CoSecurity, eles têm o Smart Sampa, eles têm o Muralha Paulista, eles estão entrelaçados com o sistema de justiça que indica se aquela pessoa que passou em frente à câmera é procurada pela justiça ou não. E se for, já soa o alerta lá na CoSecurity. E também as câmeras da CoSecurity fazem a leitura de placa, pois com a leitura de placa é possível verificar se o carro é furtado ou roubado. Ou seja, rede, você entrelaçar essa informação realmente é muito bacana. Então nós temos aqui o telefone, nós temos aqui o QR Code. Entre em contato com a CoSecurity, pois é uma medida protetiva excelente para você, na sua casa, no seu comércio, eventualmente no seu condomínio, mas que, além disso, você está auxiliando toda uma rede de entrelaçamento e colaboração para que a gente possa vencer a criminalidade. Isso aí, gente. Se você gosta aqui do nosso trabalho na Cena do Crime, a CoSecurity está apoiando a gente. Então pega esse QR Code, entre em contato com eles, fala que você veio através do Na Cena do Crime, do Jorge Lordelo, que eles estão apoiando aqui o canal com a gente quer seguir essa parceria. Olha, aqui na nossa produtora já tem a rede CoSecurity. Passou aqui na frente, se for procurado, dançou porque é identificado. Se passar um carro na frente ou parar aqui em frente à produtora, vai ter problema porque a placa também é identificada. Realmente vale a pena, pessoal. E o pessoal bastante aqui no chat, o pessoal tá todo mundo muito sentido com a morte do jovem Gullen, né? 22 anos, né, Lordelo? 22 anos é basicamente o auge ali, né? Não, se for realmente isso, os excessos, o que acabou tirando da vida dele é uma pena, né? Não, outra coisa que é uma pena é que o rapaz era bom comunicador, era um jovem com futuro brilhante. Só que nós temos que entender, e eu quero dizer para vocês, pessoal, eu comecei a fazer musculação no final da década de 80 para 90, quando em São Paulo tinha uma academia que foi muito famosa, chamada Instituto Paulista de Musculação. Em São Paulo, praticamente lá e no Roldan, foram as 2 grandes academias que começaram com a musculação. Eu convivi com vários campeões de musculação que são meus amigos. Alguns já morreram por causa de anabolizante. O que eu posso dizer que eu aprendi nesse convívio na prática de musculação é que muitas vezes a pessoa ela sempre se acha pequeno. Ela quer ficar maior, quer ficar mais perfeito, e aí ela começa a exceder no uso de complementos e no uso de anabolizante, e o pior, sem nenhum acompanhamento médico. Então,
a gente sente a morte do esportista Gabriel, mas fica o alerta para quem pratica musculação. E é óbvio que o anabolizante só deveria ser usado com receituário médico, porque daí é uma indicação médica, e não usado de uma forma totalmente ilegal, como a gente vê na maioria dos casos. Vamos ver para qual caminho vai levar, se vai ter mudanças aí, né? Legislações, leis, se o pessoal vai engajar em cima disso ou se vai continuar e se teremos outros Gunleys aí, infelizmente, né, Lordelo? Agora, só para adiantar que esse inquérito ele vai realmente se aprofundar, e fica aqui meu alerta, as pessoas que estavam vendendo anabolizante de forma, se for de forma legal, não tem problema nenhum, mas ao que me parece de forma ilegal, essas pessoas vão receber a visita da Polícia Civil. É isso, Lordelo. Lordelo, o outro tema a gente deixa para uma outra oportunidade? Sim. Olha, semana que vem, pessoal, vamos trazer aqui o Misael Bispo, que todo mundo sabe, né? Foi o condenado que cumpriu pena pela morte da Mércia Nakashima, lançou o livro dele. E eu conversei com o advogado dele, e a semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o caso do Misael, que ficou 16 anos preso e disse que ele ficou 16 anos escrevendo esse livro e que ele lança agora dizendo que ele é inocente. Ou então não vamos embora sem deixar de falar do Instituto Oliver, né, Lordelo? Olha, quem gosta do Na Cena do Crime, muita gente que está nos assistindo, tem vontade de ser policial, tem vontade de ser perito criminal, tem vontade de ser policial penal, tem vontade de ser GCM. Muita gente que está nos assistindo, detetive, ela já prestou concurso e não passou. E a pessoa só não passa em concurso se você não tiver feito a preparação ideal. E a preparação ideal, eu indico, porque eu, quando passei para delegado, eu procurei uma escola para fazer um curso de preparação, e você tem hoje a escola, a plataforma do Instituto Oliver, que é um profissional que vai fazer o quê? Juntamente com vários professores, você vai estudar na plataforma do Instituto Oliver, aumentando sob maneira a chance de você ser aprovado. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver, do Instituto Oliver, já foram aprovados e estão trabalhando na polícia, estão trabalhando na GCM. E agora que a GCM está pegando em todo o Brasil, aqui em São Paulo, está pagando mais que a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então você que tem essa vocação, ou você que quer ter um emprego fixo, um emprego que você tem a certeza que não pode ser demitido, que você tem salário integral na aposentadoria, vale a pena você ser policial, entra aqui no nosso QR Code ou telefona para o professor Oliver lá no Instituto Oliver, vale a pena você ter esse estudo com esse acompanhamento, porque as chances é óbvio que vão aumentar. É isso aí, gente. Escaneia aqui o QR Code, entra em contato com o número que a gente deixou aqui para vocês. Fala que veio do Na Cena do Crime, que veio do Jorge Lordelo. Ajuda lá o pessoal, eles vão te atender de forma especial, bem bacana, né, Lordelo? E eu queria deixar, se você gosta aqui da gente, acompanha o canal, deixa o like nesse vídeo, maratona os outros vídeos que a gente tem vídeo todos os dias na semana. Não se esqueçam de nos seguir, seguir o Lordelo nas redes sociais, @Jorge Lordelo Real.